José Manuel Fernandes, um mês depois do apagão, temos de esperar ou mais do que isso? Vamos ver. Vamos ver. Vamos lá ver. Nós, no fundo, o que está em causa neste apagão são questões diferentes, mas que têm que ser abordadas como tal e tentar abordá-las sem partir para elas com teses pré-concebidas, preconceitos, por aí adiante. Bem, o que é que eu quero dizer com isto? Primeiro que tudo, o apagão pode ter acontecido, enfim, nós temos praticamente descartadas qualquer hipóteses criminosas. Falaste do apagão em França. O apagão em França pode ter sido criminoso e foi de menor dimensão. Portanto, aqui estaremos a falar de um mau funcionamento do sistema elétrico. Eu estou a falar de sistema elétrico porque temos aqui, por um lado, as redes, temos, por outro lado, os produtores. E, conforme um bocadinho a agenda de cada uma das forças envolvidas, procura-se falar, ora da rede, ora dos produtores, ora da propriedade da rede, ora de transição climática. Bem, e isto é bastante complicado e por isso vai levar algum tempo a perceber tudo, mas tem que se perceber tudo. E tem que se perceber tudo porque começa a instalar-se a percepção, e a meu ver com fundamento para haver percepção, não quer dizer que ela seja verdadeira, não é? Como sabes, as percepções às vezes não são verdadeiras, mas começa a instalar-se a percepção que em Espanha há, por parte do governo de Sánchez, o governo socialista de Sánchez, uma intenção deliberada de obscurecer o inquérito e levá-lo só numa determinada direção. Ora bem, o que é que está aqui em causa? O que é que está em causa? Estão várias coisas. Está, por um lado, a arquitetura do sistema de produção de energia. Já vou tentar falar um pouquinho sobre isso. Depois temos outra questão que é a arquitetura do sistema de distribuição de energia e as suas características e como é que se garante a sua segurança. E por fim temos questões que têm a ver com a gestão mais cotidiana da situação. Ora bem, questões que tenham a ver com a produção de energia. Portanto, nós estamos numa fase em que há uma procura, uma tendência para fazer uma transição da dependência da energia chamada energia fóssil para as chamadas energias renováveis. No fundo, no essencial, estamos sempre a falar do mesmo. Não sei se vocês não são disso. Como assim? Estamos sempre a falar do sol. Portanto, estamos sempre a falar do sol, não é? Portanto, aquilo que gerou as energias fósseis foi o sol. Portanto, as energias fósseis, como o próprio nome diz, trata-se da acumulação de matéria orgânica, portanto, sob a forma de gás, sob a forma de petróleo, sob a forma de carvão. A acumulação dessa matéria orgânica é feita ao longo de milhões e milhões e milhões de anos, poderia-se dizer energia fóssil, e matéria orgânica foi acumulada porque os seres vivos transformam a energia solar em matéria orgânica através de um processo que nós aprendemos na escola chamado fotossíntese, não é? Pronto. Enfim, isto não é bem direto assim, mas estou a simplificar. Estou a simplificar. As energias renováveis, de uma forma genérica, são manifestações de energia solar, não é apenas os painéis solares como nós às vezes temos em ilusão. Quer dizer, nós temos vento porque a interação do Sol com a Terra gera vento. Nós temos energia hidroelétrica porque a interação do Sol com a Terra gera chuva, a chuva cai sobre a parte sólida do planeta, pronto. E se falarmos de ondas, falarmos de outras coisas, estamos quase praticamente sempre a falar do mesmo, não é? Energia solar. A única energia que de alguma forma escapa a isto, assim simplificando, depois poderemos ir a outras, mas enfim, o essencial é a energia, a energia geotérmica, que vem do interior da Terra, mas pronto, isso é muito, a produção é muito pequena, é a energia nuclear, que essa tem uma origem diferente, é digamos, numa matéria, usando os combustíveis pesados e a fissão nuclear. Portanto, não estamos naquilo que seria a repetição à escala de uma fábrica, do mecanismo do Sol, seria a fusão nuclear, que é o sonho
de um dia se chegar lá, conseguir dominar esse processo, e, portanto aí teríamos energia infinita, porque no fundo não estávamos dependentes de intermediários, fossem eles fósseis ou renováveis, energia elétrica infinita. Ora bem, nós estamos num processo em que há uma transição, estamos a procurar fazer uma transição do uso basicamente de energias fósseis para fontes renováveis com um objetivo. Renováveis ou não renováveis, o nuclear também não é propriamente renovável no sentido que nós estamos a dar, mas no fundo estamos a dar no sentido de evitar a emissão de gases com efeito de estufa, em particular CO2, que é o que resulta da queima de combustíveis. Pronto. Há aqui alguns problemas, que é, já falámos disso muitas vezes, que é nem tudo se consegue fazer só com eletricidade. Portanto, ainda há muitos processos dos quais depende a nossa vida do dia-a-dia que não se conseguem resolver com a eletricidade. Mas dito isto, o consumo de eletricidade e o recurso da eletricidade está a aumentar o que faz com que a complexidade também, quer dizer, mais procura e, ao mesmo tempo, mais fontes de energia faz aumentar a complexidade da rede. A complexidade da rede deriva de a eletricidade, ao contrário do que sucede com os combustíveis, quer dizer, a eletricidade, quando é produzida, tem que ser consumida. Portanto, não há forma, a não ser que nós armazenemos em baterias. As baterias, digamos, físicas, normais, não é? Portanto, as pilhas, ainda é uma tecnologia que é cara, já é muito usada, mas muito utilizada, mas tem limites até de peso, entre outras coisas, não é? Nós usamos outro tipo de baterias, que é usar as barragens como armazenamento de energia elétrica. Portanto, como é que isto se faz? Nós temos uma barragem grande e uma barragem pequena, uma a seguir à outra, no mesmo curso de água, ou no mesmo, às vezes não é obrigatório ser no mesmo curso de água, podem ser, às vezes têm cursos de água diferentes, e quando necessitamos de eletricidade, pomos a barragem de cima a produzir, a turbinar, como se costuma dizer. Quando temos eletricidade a mais, produzida por outras fontes, pomos a chupar a água da barragem de baixo para a barragem de cima, e portanto ela fica lá armazenada à espera que seja outra vez necessária para injetar no sistema. Portanto, isto tem uma importância muito grande e às vezes as pessoas nem têm bem noção disso. Eu vou dar-te aqui uns números só para teres noção do que estava a acontecer no momento do apagão. E portanto vou-te dar números que têm em atenção o conjunto conjunto da Península Ibérica. Portanto, na altura do conjunto da Península Ibérica, nós tínhamos portanto, estávamos a produzir, portanto, em Espanha estavam a produzir 32 gigawatts era a produção nessa altura. 25 gigawatts era para consumo em Espanha, 3 gigawatts era para a tal bombagem. A hora diz milhares, a meio do dia estava-se a bombar. Estava. Porquê? Porque algumas dos centros de produção renovável estavam a produzir em excesso. E, portanto, no limite estavam a produzir a custo zero. Quer dizer, era sol, sobretudo, não era? Sim, sobretudo solar, mas também vento. Havia muito vento no sul da península. E mesmo assim, ainda sobravam 4 gigawatts que estavam a ser exportados. 1 gigawatt para a França, 0,8 gigawatts para Marrocos e 2,2 gigawatts para Portugal. Sendo que Portugal, isto é extraordinário, estava a ser pago para receber esses gigawatts. Portanto, o sistema português estava a ser pago para receber aquilo, porque havia aquela produção, ela tinha que ser escoada. Como te disse, não se pode, a não ser que eu conseguisse desligar as centrais, coisa que não, às vezes não é a melhor solução, ela estava a ser consumida em Portugal. Em Portugal, o grosso desse consumo era em pompagem. Portanto, a bombagem não é um sistema super eficiente. Porque tu repara, a energia que tu precisas para, isto é o segundo princípio da termodinâmica, a energia que é necessária para, porque há sempre perdas nos sistemas, não é? Portanto, quando tu bombas,
precisas de mais energia do que a energia que geras ou deixar a água cair outra vez e turbinar. Portanto, não é um balanço positivo. Portanto, tu só fazes isso porque precisas de armazenar energia, mas gastas energia nesse processo. Portanto, há um desperdício de energia nesse processo. Idealmente não farias isto, não é? Se fôssemos um sistema ótimo, só que não somos um sistema ótimo e não consumimos sempre a mesma energia ao longo do dia. Ora bem, portanto, nós temos aqui este problema base, que é a energia que é consumida e a energia que é produzida. Ora, quando nós tínhamos os sistemas clássicos, portanto, sem muitas fontes renováveis de novo tipo, e quando digo novo tipo estou a falar basicamente de solar e de eólico, quando tínhamos apenas o hídrico, o que é que acontecia? Acontecia que eu tinha umas centrais térmicas, portanto, com energias fósseis, que produziam sempre, porque não são fáceis de ligar e desligar. Depois tinhas, quer dizer, porque têm uma inércia muito grande, portanto, são sistemas muito pesados, não aquece e arrefeces uma grande caldeira assim de um momento para o outro, não é? Portanto, aquilo não se liga e desliga. Depois tinhas sistemas que eram quase de arranque quase automático, portanto, e nesse caso estão, por exemplo, as novas centrais a gás, portanto, como aquela que nós tínhamos até para rearrancar o sistema na Tapada do Outeiro, mas temos mais, temos também aqui uma no Carregado, por exemplo, ao pé de Lisboa, as chamadas centrais de ciclo combinado, e tinhas as barragens de Albufeira. As barragens de Albufeira são as tais que tu abres a torneira, turbinas, fechas a torneira, deixas de turbinar. Pronto. E com isso conseguias modular a energia, portanto, a energia que colocavas no sistema em função da procura que havia no sistema. E a procura é muito desigual ao longo do dia. Muito desigual. Portanto, quer por razões, as indústrias trabalham sobretudo durante o dia, durante a noite estão paradas, portanto, à noite há uma baixa, mas há, por exemplo, à hora de jantar, muito consumo, porque as pessoas estão a fazer as refeições, enfim, o consumo varia bastante ao longo do dia. Portanto, com a introdução das novas, o que é que acontece com as novas centrais, as eólicas e as centrais de solares? É que tu não consegues ligar e desligar como fazias antes. E, portanto, gerir o sistema tornou-se muito mais complicado. E tornou-se ainda mais complicado por dois outros fatores. O primeiro fator é que tens muito mais centros produtores. Portanto, tens muito mais sítios a entrar e a sair do sistema. Depois, tens uma capacidade de produção, aliás, são três fatores, eu disse dois. Tens uma capacidade de produção, em alguns casos, pode variar de um minuto para o outro sem tu controlares. Por exemplo, basta passar uma nuvem sobre um grande centro de energia solar e, de repente, a produção vem para um terço ou para um quarto. Se for uma nuvem escura. Portanto, e isso não controlas, não consegues saber exatamente quais, neste momento ainda, talvez um dia que saibas, ver bem onde é que... Desviar as nuvens. Não digo desviar as nuvens, mas saber quando elas chegam ou não chegam, mas é sempre uma coisa que tens ali flutuações. E tens um terceiro problema, que é a chamada inércia do sistema. A inércia do sistema, o que é? É, quando eu tenho o sistema a ser alimentado, sobretudo por grandes turbinas, as grandes turbinas são geradores, não é? Portanto, têm um rotor, por assim dizer. E o rotor tem inércia. Portanto, aquilo é como no carro, não é? Portanto, o carro, quando a gente mete o pé no travão, não para automaticamente. Tem uma inércia e vai andando por ali adiante, não é? E nós até sabemos, se estivermos num carro elétrico, ele começa a carregar a bateria nessa altura, porque o mesmo rotor que está a alimentar, puxar para a frente, naquele momento começa a mandar a eletricidade para trás, digamos assim. Ora bem, estes estes fatores de inércia são muito importantes porque nas redes é necessário assegurar o consumo, assegurar a frequência e assegurar a tensão. Portanto, enfim, não vou entrar agora em questões muito técnicas, mas é necessário que isto tudo esteja minimamente equilibrado. Há aqui algumas coisas que podem flutuar ligeiramente, mas não podem flutuar muito. E por isso é que as redes estão todas interligadas. Nós, neste momento, por exemplo, estamos à espera que uma entidade chamada Entesoe faça o relatório que esclareça tudo. E que entidade é esta? Esta entidade é uma entidade que agrega todos os distribuidores, portanto é a rede europeia de gestores da rede de transportes de eletricidade.
Portanto, é a rede europeia das redes, das muitas redes. Portanto, aliás, há mais redes, são 40 entidades, 40 operadores, 36 países, portanto, há países com mais que um operador, e que, inclusivamente, repara, 36 países são mais do que a União Europeia. Portanto, isto está tudo interligado, e isto é muito importante, esta interligação, porque a interligação amortece os choques, por um lado, portanto, nem tudo, não tem que disparar tudo, quer dizer, portanto, eu consigo amortecer os choques, e por outro lado, com a interligação consigo, quando há um apagão, consigo pôr a rede de pé outra vez, não é? Pronto. Que foi um dos problemas que houve em Portugal. Eu só tinha interligação com Espanha, e Espanha não tem eletricidade. Espanha, imediatamente a seguir, poucos minutos depois, a gente já vê isso no relatório, já há um relatório preliminar da ENSO, vemos lá isso, o retomar da rede elétrica em Espanha começou logo quase de imediato, porque eles têm ligações à França e ligações a Marrocos. Nós não temos. E, portanto, tivemos que arrancar sozinhos. Portanto, mesmo assim conseguimos chegar ao fim primeiro que os espanhóis. O que é significativo. Há pessoas que dizem que nós nos portamos muito mal por comparação com a Espanha. Calma lá que não é verdade. Nessa parte não é verdade, apesar da rede deles ser pública e a nossa ter sido privatizada. Portanto, ora bem, agora, como temos este problema, na rede, portanto, os rotores das eólicas são pequeninos, não têm inércia, e no solar não há rotores, não há nada, não há inércia. Portanto, a gestão destas redes é mais complexa. E por isso, tem havido para construir estes sistemas com muitas renováveis não controláveis, tens que ir introduzindo uma quantidade de mecanismos nas redes nas redes e nos próprios sítios de produção, para conseguires modular estes problemas, que vão desde, por exemplo, teres baterias físicas, não é? No próprio sítio da produção, nas centrais solares, por exemplo, naquelas grandes centrais solares, tens pacotes de baterias instalados lá, quer dizer, que são coisas do tamanho de prédios, não é? Portanto, não são assim pilhazinhas, são coisas do tamanho de prédios. Isso implica mais investimento. Ora, uma das coisas que nós sabemos, não através dos espanhóis, mas através da imprensa britânica, do Telegraph em concreto, é que o investimento, e agora o Telegraph só fala de Espanha, não sei se ao falar de Espanha está a falar da Península Ibérica ou se está só a falar de Espanha. Mas o que ele nos diz é que em Espanha investiu-se muito no solar e no eólico e proporcionalmente pouco naquilo que é preciso investir para a rede estar preparada para as flutuações de energia. E, por exemplo, usando comparação, quer dizer, o investimento em todos os mecanismos, que são muitos, enfim, para, digamos, modelar as redes, em Espanha representa 35% do investimento feito em renováveis. A média na União Europeia é o dobro. A média de um país como a Alemanha ou o Reino Unido é 80%. E há países como França ou como Itália acima de 100%. Portanto, por cada euro gasto em pôr uma eólica ou um solar, há um euro gasto em bateria, enfim, em muitos outros sistemas para garantir que a rede é resiliente. Ora, em Espanha houve subinvestimento nisso. E aqui pode estar uma parte do problema. A outra parte do problema pode estar numa outra decisão que, a meu ver, é totalmente disparatada da parte do governo espanhol. E que se tornou um tema político muito delicado. Que é assim, tu quando fazes a transição das energias fósseis para energias alternativas, eu posso, para um país da dimensão de Portugal, basicamente estamos a falar de hídrico, solar e eólico. Em países de outra dimensão e que têm um parque nuclear, de energia nuclear, o nuclear é, em termos de CO2, uma energia limpa. E neste momento não é uma energia perigosa. Objetivamente não é uma energia perigosa. Portanto, se num país como Portugal, eu digo, o custo de investimento numa central nuclear é tão elevado que eu nunca vou ter rentabilidade nesse investimento e, portanto, esqueçam. Mas quando já tenho centrais nucleares, como tinha a Alemanha e como tem a Espanha, estar a fechá-las é um disparate.
na minha perspectiva, é um disparate. E, portanto, isto devia exigir prudência e não irmos para aqui por razões de oportunismo político puro. Quer dizer, como o nuclear tem má imagem, eu consigo ganhar, assim, em alguns setores da opinião pública, alguns trunfos, de dizer, eu vou fechar aquilo tudo. Que foi o que o Sanches fez. E aquilo que vem escrito no Telegraph, e o Telegraph usa fontes de Bruxelas, é que, e há razões para dizer isto, é que naqueles dias, antes e no próprio dia do evento, do apagão, estava a haver um esforço da rede espanhola para usar o menos possível as suas centrais clássicas, portanto estamos a falar sobretudo neste caso de nuclear e de centrais ciclo combinado, portanto centrais a gás, para tentar levar ao limite o uso das renováveis, que estavam a produzir muito, porque havia muito sol e muito vento. E isto correu mal. Pronto. É evidente que isto é explosivo para o Governo de Espanha e, portanto, o Governo de Espanha, desde a primeira hora, que está a arranjar desculpas, está a culpar os produtores. Portanto, por exemplo, a Associação de Energia Solar diz que eles foram vítimas, não foram culpados. A Associação, as grandes produtoras que têm nucleares e hídrico e tudo, Endesa, por aí adiante, a Iberdrola, essa gente toda ficam de olhos esbugalhados quando ouvem a senhora que está à frente da REN deles a falar. A senhora que está à frente da REN deles é uma ex-ministra do Sanches e está uma paniguada do Sanches. E em Espanha é muito pior que em Portugal a tomada do Estado pelos partidos. E neste caso concreto pelo Partido Socialista. E em concreto pelos apaniguados do Primeiro-Ministro. É a um nível que nós não imaginamos. Estamos a falar Procurador-Geral da República, Banco Central, reguladores, estas grandes empresas públicas que ainda existem, tudo isto é tribunais, tudo isto é completamente instrumentalizado a um nível que nós... Olha, eu a única coisa que fico surpreendido é porque ninguém dizer de Espanha aquilo que se diz da Hungria. A Hungria levou isto a um limite superior. Mas Espanha é igual. Em Espanha, a TVE, a empresa de televisão, está como a RTP estava há 40 anos ou há 50 anos. Quer dizer, os ministros telefonam a dizer qual é o alinhamento dos telejornais. E às vezes não precisam de telefonar, porque quem lá está sabe o que é que eles querem, não precisam de telefonar porque eles sabem o que é que vão fazer. Estás a perceber? Portanto, e por isso há um ambiente tóxico em Espanha relativamente a estes assuntos, porque, por exemplo, uma das coisas que nós sabemos é que no dia do apagão, portanto, foi o dia do mês de abril em que menos centros eletroprodutores clássicos estavam ligados. Portanto, e por isso, no total da produção espanhola, naquele momento, só 17,5%, isto são números da tal entidade europeia, só 17,5% eram centros com capacidade de encaixe, com inércia, com... Interromper, há o Carlos Segovia, que é um jornalista do El Mundo, que tem escrito muito sobre o apagão, não é? E ele tem, ontem, um artigo no El Mundo onde, mesmo quem não percebe nada disto, porque aquilo até estava com pontinhos, não é? Sim, está lá esse quadro. Tem um quadro ótimo, que é as centrais que estava a usar a rede elétrica espanhola no mês de abril. E percebe-se perfeitamente, porque ele tem as centrais de ciclo combinado com bolinhas pretas e as centrais nucleares com bolinhas vermelhas. E depois até tem uma contabilidade ao lado. E quando se vê, percebe-se que nunca houve um dia tão desprotegido quanto este, porque até houve dias em que, não, por exemplo, não houve mais ou menos centrais ou nucleares ou de ciclo combinado a funcionar. O que nunca tinha acontecido era tão pouca proteção, tão poucas centrais de proteção. Helena, e este gráfico é excelente. E há um elemento muito importante, que é que reforça esta percepção de que eles estavam, digamos, não direi a forçar o sistema, mas pelo menos a testar o sistema. Que é, uns dias antes, primeiro, houve problemas na rede nos dias anteriores. Portanto, havia flutuações, havia, digamos, situações anormais, desgraçadamente numa fábrica, salvo erro, da Repsol, uma refinaria da Repsol, uma refinaria em Cartagena. Já tinha havido vários problemas grandes na rede espanhola. Mas
também nesses dias, houve um dia qualquer em que eles bateram um recorde de produção de energia renovável. E houve lá um comunicado a sair. Dizemos, somos os campeões da Europa, somos os campeões do mundo. Portanto, havia aqui e isto, quer dizer, podemos dizer assim, isto num quadro em que há um debate político sobre se deve ou não desligar no prazo que está previsto as centrais nucleares. Quer dizer, que há uma reprodução em Espanha do debate que houve na Alemanha, ou que não houve na Alemanha, porque na Alemanha aquilo foi feito pela senhora Merkel, que achou que apanhou no ciclo de Fukushima aquilo era preciso e tudo, e a gente sabe que é que isso custou em termos de dependência do gás russo. Portanto, nós temos aqui um conjunto de circunstâncias que fazem com que, e aqui agora vamos a outro problema, que é, a origem do problema é Espanha, não é Portugal, portanto, em termos do que aconteceu na rede, depois Portugal caiu, porque aquilo depois cai tudo em cascata, não é? Como os disjuntores na nossa casa, portanto, para ir adiante, e aquilo passa-se tudo em muito pouco, em segundos, na cronologia que já está disponível no site da EMPSO, percebe-se segundo a segundo, e às vezes até em fração de segundo, o que é que aconteceu. E depois temos aqui outra questão, que é, nós estamos dependentes do que Espanha averiguar, e estamos dependentes do que averiguar esta entidade europeia para chegar a conclusões. E aqui, isto vai levar muito tempo. Porque o primeiro relatório da entidade europeia previsto, que é aquele que para nós é mais relevante, está previsto para setembro, se não estou em erro, setembro, novembro, agora, enfim, setembro, portanto, leva. E depois, um relatório final, provavelmente só para setembro do ano que vem. Isto levanta uma questão, porque digamos, de acordo com aquilo que é, digamos, o próprio funcionamento do mercado, quando há uma falha de energia que seja atribuível ao fornecedor, o fornecedor tem que, e daí resultam prejuízos, o fornecedor tem que indemnizar quem tem prejuízos. E houve muitos prejuízos em muitas atividades económicas, já não falo dos prejuízos particulares, mas estou a falar de muitos prejuízos em muitas atividades económicas por causa do apagão. Portanto, sei lá, alimentos estragados, remédios estragados, estamos a falar de fábricas que tinham de produção de alimentos, muita coisa, estamos a falar de coisas que são mais óbvias, mas houve muitas outras coisas. Não produção? Não, quer dizer, mas a não produção é mais difícil de medir. Quando tu de repente tens que deitar fora frigoríficos inteiros ou unidades de congelação inteiras, a coisa fica um bocadinho diferente. Bem, há uma circunstância em que mas tem que ser determinada pelo regulador português, que é a ERSE, o regulador dos serviços energéticos, que é, não podes atribuir ao fornecedor, portanto, REN e redes, portanto, a REN acima e redes abaixo, não podes culpá-lo a ele, porque houve um fenómeno de outra dimensão. E isso tem que ser uma determinação da ERSE. E enquanto não houvesse, quer dizer, e eles já pediram, pelo menos penso que a redes já pediu, para isso ser assim, porque deve estar, há uma pressão da indústria, naturalmente, há uma pressão da indústria para ser indemnizada, não é? Portanto, e a questão é saber quem faz isso. E eles devem dizer, não é nós, porque nós não tivemos culpa. A culpa veio de fora. E é preciso que se diga que se veio ou não de fora, e portanto é preciso uma resolução sobre isto. E portanto temos aqui um limbo, que não sabemos quanto tempo vai durar, e que pode ser muito relevante para muitas empresas. Não sei se há empresas que de repente ficaram com a sua sobrevivência em causa por causa do que se passou naquele dia. Diria que não, mas podem ter ficado com os seus resultados em causa, e isto também não é relevante. Enfim, aquilo perturbou seguramente a economia. E, portanto, há aqui algumas questões que estão penduradas e que vão continuar penduradas. Portanto, temos um último domínio, é uma sequência disto tudo. E depois temos a necessidade de apurar melhor, de facto, o que se passou, porque voltamos à tua pergunta inicial, vamos ou não ter as boas maneiras de reagir a isto. Quer dizer, o que nós já decidimos, por exemplo, em Portugal, e bem, na minha perspectiva, é que em vez de termos apenas duas centrais a funcionarem para o rearranque da rede, as chamadas Black Start, não é? Black Start, portanto, não precisam. E reparem, o rearranque da rede é uma coisa não é uma coisa mais complicada do que nós imaginamos, porque não basta eu dar ao botão. Porque se eu dou ao botão e produzo eletricidade e não está ninguém a consumir do outro lado, aquilo vem abaixo outra vez. Portanto, isso foi uma das dificuldades que houve no nosso rearranque da rede. Portanto, e por isso é que se faz gradualmente, não é só dar e depois as luzes pelo país todo. Tem que ser feito, portanto, de grau a de grau. Decidiu-se passar de 2 para 4, não é? Portanto, decidiu-se passar de 2 para 4.
Bem, mas há tudo o resto que tem a ver com aquilo que eu falei, que é, porventura, déficit de investimento nas redes. E isto, eu falei de coisa, portanto, há muita coisa aqui, desde as chamadas redes inteligentes até às baterias. Muitas coisas que, porventura, é necessário fazer, e porventura até mais em Espanha do que em Portugal. E em Portugal eu não sei, não tenho, como disse, estou a citar o Telegraph, e o Telegraph só tem números para Espanha, e não sei se quando está a falar de Espanha está a falar da Península Ibérica ou se está a falar só de Espanha, não te sei responder, não consegui encontrar esses dados, mas que aí também há coisas que é necessário fazer, porque isto não pode ficar resumido. A discussão é, já temos solar a mais, já temos, não, quer dizer, porque isto é feito de muitas maneiras diferentes. Olha, entre outras coisas, uma coisa que também é controversa, mas sobre a qual é preciso haver dados, que são centrais de bombagem, as tais centrais de bombagem. As últimas que foram aprovadas construir tiveram uma posição brutal dos movimentos ambientalistas, que diziam, vai produzir muito pouco, não faz sentido. Estou-me a recordar, por exemplo, da barragem o Altâmega é o último empreendimento que foi feito já de origem com bombagem, não é? Sim, mas ainda há um outro anterior que é tua, salvo erro. Tu é que havia uma grande controvérsia. O Alto Lindoso, que tinha um projeto de bombagem da EDP que foi chumbado pela APA, pelo Instituto de Conservação da Natureza. Sim. Bem, portanto, estamos aqui com questões que são, quer dizer, o ótimo é inimigo do bom, não podemos ter sol na areia e chuva no naval, tem que haver compromissos. E o que aconteceu está a ser olhado em todo o mundo com muita atenção, porque como há uma transição global em todo o mundo, e essa transição obriga a precauções, que também faz mudar as contas, não é? Uma coisa é instalar painéis solares. Se fizer as contas para a tua casa, não é? Vais instalar painéis solares. Se disserem, está bem, mas para isso ser realmente eficiente para ti e para poderes vender à rede e receber da rede e não sei o quê, tens de ter também baterias. O investimento duplica, praticamente. Portanto, estamos a falar de coisas, mas se nós queremos viver de outra maneira, temos que pensar nisto tudo e não dizer apenas fazer aquilo que muitas pessoas estão a fazer, e bem, quer dizer, agora vou comprar um gerador para as aflições, ou vou comprar uma botija, um daqueles camping gás para poder fabricar as refeições quando não tiver eletricidade, claro, tudo bem, tenho essas coisas lá no armário para as emergências, mas não é emergências, não é? Claro. Nós andamos com uma coisinha, um pronto-socorro no carro, mas não preferimos não causá-lo.